1119, o Papa Calixto II recebeu uma descoberta que mudaria para sempre os arquivos secretos do Vaticano. Cavaleiros templários retornando das cruzadas trouxeram pergaminhos encontrados sob o Templo de Salomão em Jerusalém. Estes documentos não continham mapas de tesouros ou segredos militares. Continham algo infinitamente mais perigoso: fórmulas detalhadas para a imortalidade humana. Calixto II ficou tão apavorado com o que leu que criou o primeiro nível de classificação acima de secreto papal na história da Igreja. Ele chamou os documentos de Codex Aeternitatis e os trancou 7 níveis abaixo da Basílica de São Pedro. Hoje você vai descobrir por que 12 papas consecutivos consideraram estes códigos mais perigosos para a humanidade do que qualquer arma já inventada. O que tornava estes pergaminhos tão aterrorizantes não era o fato de prometem vida eterna, mas o fato de que aparentemente funcionavam. Os templários que os trouxeram relataram que o pergaminho principal continha uma lista de 47 pessoas que haviam usado as técnicas e vivido centenas de anos. O nome que mais chocou o Papa estava no topo da lista: Simão Pedro, o primeiro Papa, que supostamente havia morrido aos 67 anos no ano 64, mas segundo os documentos havia realmente vivido até os 264 anos, morrendo apenas no ano 264 depois de Cristo. Se isso fosse verdade, significava que São Pedro havia presidido a Igreja por 200 anos, não os tradicionais 34 anos que constam da história oficial. Mas os templários trouxeram mais do que documentos. Trouxeram evidências físicas. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários, apresentou ao Papa Calixto II uma substância cristalina extraída de uma câmara secreta sob o Templo de Salomão. Esta substância, chamada nos pergaminhos de Sal Aeternum ou Sal da Eternidade, era supostamente o ingrediente principal de uma fórmula de imortalidade desenvolvida pelo próprio rei Salomão. De Molay jurou ter testado pequenas quantidades da substância em animais moribundos, que não apenas se recuperaram completamente, como pareciam ter parado de envelhecer. O Papa Calixto II tomou uma decisão que definiria a política secreta do Vaticano pelos próximos 900 anos. Ele ordenou que os pergaminhos fossem traduzidos por apenas 3 cardeais escolhidos, que fariam voto de silêncio eterno. Estes cardeais descobriram que o Codex Aeternitatis não era apenas um documento, mas uma coleção de textos de diferentes civilizações antigas. Havia fórmulas egípcias atribuídas ao arquiteto de Imhotep, técnicas babilônicas supostamente usadas por Nabucodonosor, métodos gregos creditados a Pitágoras e, mais chocante ainda, instruções detalhadas deixadas pelo próprio Jesus Cristo sobre como vencer a morte do corpo preservando o espírito eterno. A tradução revelou algo que fez o Papa considerar queimar tudo imediatamente. As técnicas de imortalidade não eram apenas fórmulas químicas ou rituais místicos. Eram procedimentos que combinavam alquimia avançada, conhecimentos médicos impossíveis para a época, e manipulações de energias que os textos chamavam de força vital primordial. Mais perturbador ainda, os documentos incluíam avisos explícitos sobre os perigos da imortalidade. Pessoas que viviam além de seus períodos naturais desenvolviam gradualmente características que os textos descreviam como sede de sangue, fome, insaciável por vida alheia e separação progressiva da humanidade. Em outras palavras, as fórmulas da imortalidade transformavam pessoas em algo muito parecido com vampiros. O Papa Calixto II decidiu que este conhecimento era perigoso demais para existir, mas valioso demais para ser destruído. Ele estabeleceu o Protocolo dos 12, um sistema onde apenas 12 papas consecutivos teriam acesso aos códigos, cada um passando o conhecimento secretamente para seu sucessor, junto com a responsabilidade de decidir se a humanidade estava pronta para a vida eterna. Cada papa seria testado com uma pequena dose do Sal Aeternum para verificar sua reação. Se desenvolvesse características vampíricas, seria aposentado discretamente. O segundo papa a ter acesso aos códigos foi Eugênio III, em 1145. Eugênio ficou obcecado com os textos e secretamente começou a experimentar com pequenas doses do Sal Aeternum em si mesmo. Em 6 meses, desenvolveu uma aparência visivelmente mais jovem.
força física sobre-humana e uma necessidade crescente de consumir sangue humano. Quando cardeais descobriram Eugênio se alimentando de um servo durante a madrugada, eles o confrontaram. Eugênio, já não mais completamente humano, atacou e matou 3 cardeais antes de ser contido. Ele foi oficialmente declarado morto de febre em 1153, mas na realidade foi mantido em cativeiro nos subterrâneos do Vaticano por mais 70 anos. Até que finalmente morreu de fome ao se recusar a continuar se alimentando de sangue. O terceiro Papa do protocolo, Alexandre III, aprendeu com o erro de Eugênio e decidiu testar os códigos em outras pessoas antes de experimentar em si mesmo. Entre 1159 e 1181, Alexandre secretamente sequestrou mais de 200 pessoas que não seriam procuradas, condenados à morte, órfãos, mendigos, e as usou como cobaias para os experimentos de imortalidade. Os resultados foram consistentemente aterrorizantes. Doses pequenas do sal aeternum criavam pessoas com longevidade aumentada, mas sede crescente de sangue. Doses maiores criavam criaturas que mantinham inteligência humana, mas perdiam toda a empatia e moralidade. Doses completas criavam seres praticamente imortais, mas que se tornavam predadores sobrenaturais com força, velocidade e resistência muito além de humanos normais. Alexandre III documentou meticulosamente todos os experimentos em um diário secreto que se tornou parte do Codex Aeternitatis. Suas anotações incluíam observações como: dia 127. O sujeito número 23 não envelhece há 6 meses, mas desenvolveu caninos alongados e requer sangue fresco diariamente. Mantém personalidade original, mas demonstra crueldade crescente. E mais tarde, dia 203, sujeito 23 escapou da cela durante a madrugada. Matou 4 guardas drenando completamente seu sangue. Foi recapturado ao amanhecer, aparentemente enfraquecido pela luz solar. Quando Alexandre III morreu em 1181, ele havia adicionado uma seção inteira ao Codex sobre os perigos dos experimentos e uma lista de protocolos de contenção para lidar com sujeitos que desenvolvessem características vampíricas. Ele também estabeleceu uma força secreta de caçadores papais, guerreiros, especialmente treinados para eliminar qualquer experimento que escapasse, ou qualquer papa que sucumbisse aos efeitos da imortalidade. O quarto Papa, Lúcio III, tomou uma abordagem diferente. Em vez de experimentar diretamente com o sal aeternum, ele decidiu estudar os textos teoricamente e procurar formas de purificar a substância para remover seus efeitos vampíricos. Lúcio passou seus 4 anos de pontificado tentando desenvolver uma versão santa da imortalidade que preservasse a vida sem corromper a alma. Seus experimentos alquímicos criaram dezenas de variações do sal aeternum, testadas secretamente em animais. Embora nunca tenha conseguido remover completamente os efeitos colaterais, ele descobriu que certas combinações com água benta, óleo sacro e fragmentos de relíquias santas reduziam significativamente a sede de sangue. Os próximos 8 papas do protocolo, de Urbano III a Honório III, continuaram os experimentos ao longo de quase um século. Cada um adicionou descobertas ao Codex, refinando as técnicas e desenvolvendo novos métodos de contenção. Urbano III descobriu que a exposição à luz solar extrema podia reverter parcialmente os efeitos vampíricos. Gregório VIII desenvolveu uma versão diluída do sal que estendia a vida por décadas sem efeitos sobrenaturais óbvios. Clemente III criou antídotos que podiam curar pessoas nas primeiras fases da transformação vampírica. Celestino III fez a descoberta mais perturbadora de todas. Em 1196 ele percebeu que vários cardeais e bispos ao redor da Europa estavam vivendo suspeitosamente muito tempo e demonstrando características estranhas. Investigações secretas revelaram que fragmentos do Codex Aeternitatis haviam vazado através de copistas corruptos e agentes duplos. Pelo menos 15 membros da alta hierarquia da Igreja estavam secretamente usando versões das fórmulas de imortalidade. Alguns haviam vivido mais de 100 anos ocupando diferentes posições, mudando de identidade periodicamente para evitar suspeitas. Celestino III percebeu que a Igreja estava sendo infiltrada por vampiros em posições de poder. Ele secretamente ativou os caçadores papais e lançou uma operação de limpeza que durou 3 anos. Oficialmente,
Estes clérigos morreram de causas naturais ou acidentes. Na realidade, foram caçados e eliminados por especialistas treinados especificamente para matar criaturas com características vampíricas. Celestino também implementou testes secretos obrigatórios para todos os membros da alta hierarquia, incluindo exposição controlada à luz solar intensa e a apresentação de crucifixos benzidos com águas específicas que causavam reações adversas em pessoas transformadas. O 10º Papa do Protocolo, Inocêncio III, fez a decisão mais radical até então. Em 1198, ele declarou que o conhecimento da imortalidade era incompatível com o plano divino e deveria ser completamente suprimido. Inocêncio não destruiu o Codex, mas o dividiu em 12 partes, cada uma escondida em um local diferente ao redor do mundo. Ele também estabeleceu a Inquisição não apenas para combater heresia, mas secretamente para localizar e eliminar qualquer pessoa que tivesse acesso a técnicas de imortalidade fora do controle papal. Honório III, o 11º Papa do Protocolo, descobriu algo que mudou tudo novamente. Em 1223, ele recebeu informações de que os Cavaleiros Templários, que haviam originalmente encontrado o Codex, não haviam entregue tudo ao Vaticano. Os Templários haviam secretamente mantido cópias e estado experimentando com imortalidade por mais de um século. Pior ainda, eles haviam desenvolvido uma versão refinada das técnicas que eliminava a maioria dos efeitos vampíricos, criando guerreiros praticamente imortais que mantinham sua humanidade. Esta descoberta explica por que os Templários se tornaram tão poderosos e por que foram eventualmente destruídos de forma tão brutal. O Papa Clemente V, 12º e último Papa do Protocolo dos 12, coordenou secretamente com o rei Filipe IV da França a eliminação completa dos Templários em 1307. Oficialmente, foram acusados de heresia e adoração ao diabo. Na realidade, foram eliminados porque haviam desenvolvido imortalidade funcional e representavam uma ameaça existencial tanto à Igreja quanto aos poderes seculares. Quando Clemente V morreu em 1314, o Protocolo dos 12 foi oficialmente encerrado. O Codex Aeternitatis foi reunificado e selado permanentemente 7 níveis abaixo do Vaticano, com acesso negado a todos os papas futuros. Uma nova organização secreta, os Guardiões da Mortalidade, foi criada especificamente para garantir que nenhum conhecimento sobre imortalidade jamais ressurgisse. Mas a história não termina aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler e a Ahnenerbe nazista descobriram referências aos experimentos papais de imortalidade em documentos capturados de mosteiros franceses. Os nazistas lançaram a Operação Vampir, uma busca sistemática por qualquer fragmento remanescente das técnicas de imortalidade. Eles nunca encontraram o códex principal, mas descobriram laboratórios abandonados nos subterrâneos de várias igrejas europeias, ainda contendo equipamentos alquímicos e pequenas quantidades de substâncias cristalizadas. Experimentos nazistas com estes restos criaram alguns dos super-soldados mais eficazes do Reich, guerreiros que demonstravam resistência sobre-humana e longevidade aumentada. Quando os aliados capturaram estes soldados no final da guerra, descobriram que muitos pareciam ter parado de envelhecer e requeriam transfusões de sangue regulares para manter sua sanidade. Hoje, organizações como a CIA e o KGB mantêm arquivos classificados sobre projetos de extensão de vida, baseados em fragmentos de informações capturadas dos experimentos nazistas. Empresas como Google e Amazon investem bilhões em pesquisa de longevidade. Alguns dizem procurando redescobrir cientificamente o que os papas medievais descobriram empiricamente. Bilionários do Vale do Silício fazem transfusões regulares de sangue jovem, uma prática que ecoa estranhamente os experimentos vampíricos do Vaticano medieval. A pergunta que ninguém quer fazer é: se 12 papas consideraram a imortalidade perigosa demais para a humanidade há 900 anos, por que elites modernas estão desesperadamente tentando alcançá-la agora? E se eles realmente redescobrirem essas técnicas, estaremos preparados para as consequências? Porque se há uma coisa que os códigos de imortalidade nos ensinam, é que viver para sempre pode custar muito mais do que nossas vidas.
pode custar nossa humanidade. Aqui no Sumiu da História, investigamos esses mistérios que foram considerados perigosos demais para existir. E se você quer entender por que alguns conhecimentos foram enterrados 7 níveis abaixo do Vaticano, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque na próxima semana vou revelar o que aconteceu com os Guardiões da Mortalidade e por que eles podem ainda estar operando hoje. Deixa nos comentários, se você pudesse viver para sempre, mas soubesse que gradualmente perderia sua humanidade, você faria essa escolha? E o que você acha que aconteceria com o mundo se bilionários realmente descobrissem como se tornar imortais? Essas são as perguntas que assombram a humanidade desde que o primeiro homem sonhou em vencer a morte.